Nós vamos trazendo aqui as informações, já está na linha com a gente o senador Sérgio Souza, toda terça-feira a participação dele aqui na programação, para que você, ouvinte, possa ficar bem informado, saber o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. E o senador que inclusive esteve visitando a região Vale do Ivaí, acompanhado do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, né? Foi uma visita importante aqui à nossa região, muitas lideranças e pessoas puderam tirar dúvidas, conversar com o ministro, fazer reivindicações e tudo isso por obra do senador Sérgio Souza. Mas ele está na linha com a gente para participar e para trazer aqui as informações. Senador Sérgio Souza, é uma honra tê-lo aqui novamente. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Hoje não foi possível fazermos o nosso programa semanal das 8 da manhã, né, Berimbau? Eu às 7 horas já estava embarcando em Curitiba e tivemos aí um problema de atraso. Acabei de chegar no meu gabinete em Brasília, da onde eu falo diretamente com você e com todos os nossos ouvintes aí da Rádio Nova Era, no Vale do Ivaí. Agora a gente tem observado, senador, a agenda, né, do senador Sérgio Souza, com muitos compromissos, sendo solicitado aí em todo o estado do Paraná, em eventos também fora do estado, e aí a gente tem também esse período que é um período eleitoral e que a presença do senador também é muito solicitada. Agora tudo isso tem um lado positivo, né, senador? Você veja só, né, Berimbau, a gente chega a um momento que tem que fazer escolhas, né? Porque não dá para fazer de tudo. Eu tive uma viagem agora oferecida pelo Senado para eu representar o Senado na Índia, na Conferência de Biodiversidade, 10 dias, do dia 9 ao dia 19 de outubro. No entanto, eu não vou poder ir porque eu assumi a responsabilidade de relatar no Senado Federal a medida provisória 575, que trata das parcerias públicos-privadas, essas das concessões e tudo mais, que é um projeto de suma importância. Para você ter uma ideia, estou recebendo daqui a pouco aqui no meu gabinete o presidente da Confederação Nacional da Indústria, pessoal da CNA, estão vindo conversar comigo, porque é grandioso. Isso vai mexer com o Brasil como um todo. A minha agenda, eu tenho a reunião da Comissão de Orçamento, que eu sou membro titular. Eu recebo logo mais o pessoal da CNI, depois o senador Wellington Dias também para debater esse assunto. Tem uma reunião da Frente Parlamentar Agropecuária, que eu sou coordenador político. Tem a sessão plenária sem CCJ para nós sabatinarmos o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Teori Savasky. Tem a instalação da MP 580, que trata do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, né, que é a criação de uma nova empresa, e tem a votação do Código Florestal, né? Hoje nós vamos votar no plenário do Senado Federal o Código Florestal. Então, realmente é uma agenda bastante ativa, mas realmente traz bons dividendos como este de poder levar o ministro da Agricultura aí no último sábado na região, no Vale do Ivaí, para conversar com nossos amigos, fazer campanha para os nossos candidatos e principalmente, né, mostrar que o Brasil vive um bom momento e que eu, como senador da República, gozo de um bom relacionamento dentro do governo federal, porque sou um senador da base do governo. Cheguei aqui, o líder do governo já tinha me ligado, o pessoal da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, preocupados se eu chegaria no horário ou não, né? E eu nunca falho, nunca falto com o chamado do governo, e o governo sempre me atende também. Agora, é importante porque essa amizade do senador com o Mendes Ribeiro, que é o ministro da Agricultura, quem pode ganhar com isso, ou quem vai ganhar com isso é a região, é o Paraná, porque é claro que o senador sempre vai estar buscando recursos ou projetos, ou atendendo prefeitos, ou atendendo lideranças da região, sempre com interesses voltados para o Paraná, né, senador? Veja, Berimbau, em outras entrevistas na Rádio Nova Era, eu já disse a você e aos ouvintes que nós temos um plano de desenvolvimento para o Vale do Ivaí. E esse plano de desenvolvimento para o Vale do Ivaí, ele passa pela agricultura, passa pelo agronegócio, passa pela agroindústria, e essa proximidade com o ministro da Agricultura é muito importante, porque nós vamos precisar, sim, construir novos silos de armazenagem, nós vamos ter que fazer fábricas de ração, nós vamos ter que fazer barracões de frangos nas propriedades, e aí um bom contato com o governo, com o Banco do Brasil, com o BNDES, aonde temos o nosso irmão, amigo Orlando Pessutti como conselheiro, isso traz a possibilidade de nós colocarmos o Vale do Ivaí no marco do desenvolvimento. E nós vamos fazer isso sim.
Nós temos isso como meta primária. Lógico, sabemos que isso não acontece do dia para a noite. O Mendes Ribeiro, ele está fazendo campanha no Rio Grande do Sul e abriu uma exceção, porque ele só tem o final de semana. Porque os ministros não são liberados para fazer campanha durante a semana. Só tem o final de semana, o sábado e o domingo. E ele abriu uma exceção para fazer junto comigo. Ele falou: Sérgio, eu só vou fazer com você no Brasil inteiro. Um dia todo, onde nós começamos em Manuel Ribas, fomos em Ivaiporã, passamos por Jardim Alegre, por Faxinal, fomos a Londrina e terminamos lá em Toledo, em Assis Chateaubriand, já próximo das 11h30 da noite. E ainda, naquele mesmo dia, ainda fui com ele até Porto Alegre, deixamos ele, e o avião na volta me deixou em Curitiba às 4 horas da manhã. Exato. Você vê, é um trabalho realmente intenso, mas é gratificante, porque esses amigos que sempre nos dão apoio das bases também merecem o nosso respeito. Senador, a gente tem aqui alguns assuntos, quero aproveitar a sua participação aqui. Código Florestal, vai ter mudanças? O senador acredita que é só votar e está pronto aí no Senado? Olha, nós promovemos as mudanças dentro da comissão mista que analisou a medida provisória 571. Eu, como membro daquela comissão, membro titular, lá nós promovemos todas as mudanças e fizemos um acordo com a frente parlamentar, com o governo, com os deputados, com os senadores, que ratificaríamos aquele texto aprovado na comissão mista, tanto no plenário da Câmara como no plenário do Senado. A Câmara já cumpriu a sua parte, agora é a vez do Senado, e nós tivemos essa convocação extraordinária, pensando até mesmo que essa medida provisória pode cair na próxima semana, se não votada no próximo dia 8, se não votada agora, antes do dia 8. E para não ficar para a semana que vem, que a semana é muito tumultuada, porque é a véspera das eleições, o presidente José Sarney decidiu por convocar esta reunião para hoje, terça-feira, e se não conseguir hoje, nós vamos ainda amanhã, mas acreditamos que vamos votar. E ficou muito bom o texto. Ficou muito bom para as pequenas e médias propriedades. Nós temos aí obrigação de recomposição de 5, 8, 10, 15 metros, e para as médias propriedades, 15 metros a obrigação de recomposição, e para as grandes propriedades, começam em 20 e vão até 100 metros, dependendo da largura do rio. Ficou muito bom. Eu acho que promovemos um avanço, uma seguridade jurídica, uma segurança jurídica para o agricultor, que era o que não tinha antes, Berimbau. Você sabe, nós já debatemos isso aí na Rádio Nova Era, em outros momentos. O cidadão é muito raro o cidadão que estava na legalidade no código anterior, aquele que tinha 20% da reserva legal na sua propriedade, mais pelo menos 15 metros de matas ciliares em riozinhos pequenos e aumentando até 500 metros, dependendo do tamanho do rio, né? Era raro o cidadão que tinha isso. No Vale do Ivaí praticamente ninguém tinha. Agora todo mundo vem para dentro da lei com um prazo mínimo para recomposição dessas áreas de preservação permanente, que é a PP hídrica, que nós chamamos, as margens de rios e topos de morros, né, numa flexibilização muito grande, começando a 5 metros para a pequena propriedade em rios pequenos. Isso é um avanço e, principalmente, né, agora nós temos que nos preocupar como é que vamos implantar isso. Eu já vi aí em planos de governos, de candidatos a prefeitos, a prefeita da região, dizendo que vão incentivar, através da Prefeitura Municipal, a implantação do Código Florestal, ou auxílio, né? Porque o cidadão, o agricultor, às vezes, ele não tem, no dia a dia, a condição técnica de muda, de ajudar numa cerca, ajudar numa implantação, dizer para ele quanto tempo ele tem para fazer isso. Eu já vi alguns planos de governos aí, algumas propostas colocando isso como meta para incentivar a regularização de todas as propriedades do ponto de vista da adequação ao novo Código Florestal. Senador, um outro assunto que eu quero aproveitar a sua participação, indisponibilidade de bens das pessoas em investigação. Parece que o senador andou defendendo isso aí no Congresso Nacional. É importante? Veja só, Berimbau, nós estamos acostumados a ver Ministério Público entrando com ações para bloquear bens, juízes e assim por diante. No entanto, os parlamentares, câmaras de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, eles fazem
investigações. E às vezes eles descobrem determinado fato que houve vamos dizer assim, houve o prejuízo ao erário, houve um saque por parte de alguém ao erário, aonde um rombo ao erário, ao poder público, e esse cidadão que se apossou desses bens públicos ou dos recursos públicos em proveito próprio, está querendo vender ou está querendo sumir com esse dinheiro, vamos dizer assim. E aí nós temos que dar agilidade para bloquear isso. Então hoje uma CPI, e eu sou membro de uma aqui no Congresso Nacional, que é essa CPI do Cachoeira, hoje esta CPI, o que ela faz? Ela tem que pedir ao Ministério Público para que o Ministério Público analise se aquilo é prudente, para depois pedir para o juiz, para depois o juiz decretar. Então eu estou sugerindo que nestes casos, onde a evidência é muito forte, que a CPI tenha o poder de bloquear os bens. Depois, terminada a CPI, ou se o Poder Judiciário, assim questionado, entender que não é o caso, pode liberar os bens. Mas o que nós não podemos admitir é que o dinheiro desviado depois seja pulverizado e depois você não encontre mais o caminho desse dinheiro, não tenha mais como restituir o povo brasileiro. Porque quando o que nós estamos falando é que alguém roubou o povo brasileiro, roubou o Estado brasileiro, os municípios ou a União, e o dinheiro do povo que deixou de ser investido em casas, em melhorias urbanas, rurais, em melhores condições sociais, e nós vamos deixar por isso, de repente o dinheiro está lá. No caso, por exemplo, do senhor Carlos Augusto Cachoeira, nós identificamos qualquer coisa em torno de 200 milhões de reais que estão para ser vendidos ou transferidos para terceiros, e nós queremos que bloquear isso urgentemente. Só que não nos sobra outra opção a não ser pedir para o Ministério Público para ele analisar, não sei quanto tempo demora, depois manda para o juiz analisar, e pode demorar 1 mês, 2 meses, e aí as transações já foram feitas e pouco você consegue fazer na sequência. Nós queremos que esses poderes sejam dados também aos parlamentares, às comissões parlamentares de inquérito, para que elas possam decretar a perda ou o bloqueio desses bens. É o bloqueio dos bens. Ao final, se comprovado que realmente houve uma malversação do dinheiro público, que esse dinheiro foi desviado, aí ele é reincorporado ao patrimônio público em prejuízo daquele que saqueou, e esse vai ser condenado e responsabilizado na medida que o rombo foi feito e do tamanho que foi feito, né? Então nós temos que ter a preocupação, porque nós não podemos admitir mais a corrupção nesse país. A corrupção nesse país, ela é uma das grandes âncoras que segura o desenvolvimento. Nós sabemos que boa parte do custo do Brasil está dentro da corrupção. Nós estamos assistindo aí mensalões, nós assistimos CPIs, e mais do que isso, nós estamos assistindo, Berimbau, nesse exato momento, uma propaganda no rádio e na televisão da Justiça Eleitoral, né? Da Justiça Eleitoral, conscientizando o cidadão da importância do seu voto, pedindo para que o cidadão vote limpo, vote consciente, porque o voto tem consequência, e eu, como congressista, não poderia fugir a essas responsabilidades de poder sugerir ao Congresso Nacional medidas ou alterações legislativas como esta. Senador, agradecer mais uma vez a sua participação aqui, dizer que é sempre uma honra tê-lo aqui, até porque enriquece aqui a nossa programação com assuntos interessantes, deixa o ouvinte bem informado. Então eu queria agradecer mais uma vez pela participação, mas deixo aqui à disposição também se o senador tiver mais alguma observação. Berimbau, eu que agradeço, é muito bom falar pelos microfones da Rádio Nova Era, que leva a informação a todo o Vale do Ivaí, a informação séria, a informação responsável, a informação que o cidadão precisa para saber o que está acontecendo no meio político, no meio administrativo e aquilo que impacta diretamente na vida dele. Esta semana estarei novamente no Vale do Ivaí, mas para o final da semana. A ideia é nós passarmos em vários municípios aí do Vale do Ivaí, a exemplo de Jandaia do Sul, de Marumbi, de Caloré, de Borrazópolis e também de Faxinal nessa semana, e no final de semana do domingo também devo estar em Novo Itacolomi e provavelmente em Rio Bom. Na segunda-feira devo ficar aí a semana toda na região, no Paraná. Ainda tem cerca de 50 municípios que eu vou visitar nos próximos 10 dias no Paraná, fazendo reuniões e comícios até o dia das eleições. Tá aí, falamos com o senador Sérgio Souza no quadro Conversa Franca, aqui pela Rádio Nova Era.